Bolsa americana chegou recentemente na alta histórica, ouro na alta histórica, Bitcoin na alta histórica, vários outros mercados emergentes também nas altas históricas, e parece que você tem uma liquidez infinita. Só que isso pode estar com os dias contados. E eu quero falar no capítulo de hoje como que a liquidez do mundo está se comportando nesse momento e o que pode fazer esses mercados começarem a retrair a partir de agora e você ter ali um revés de todo esse fluxo passivo de investimentos. Então aqui eu quero passar, primeiramente, um dos conceitos do Michael Howell, né, do Cross Border Capital, que eu gosto bastante do trabalho que ele faz, falando sobre os ciclos globais de liquidez. E você vê esse formato assim, né, em forma aqui de seno, que mostra que você, a cada 7 anos, mais ou menos, você tem aquele ciclo de pico de liquidez e depois de retração. Claro que ele não segue exatamente esse modelo como está em laranja, mas nos últimos anos isso vem tendo uma grande correlação. Se você olha aqui à direita, ele sobe, depois ele cai certinho, volta, e nós estamos agora quase numa crista da onda, né? Que às vezes pode a qualquer momento fazer ali uma reversão, ou pode continuar um pouco mais. Segundo ele vê ali um pouco mais de fôlego, só que a partir de 2026 você já começa a ver uma falta de liquidez que pode trazer os mercados de volta, né? Fazer uma reversão. E o mais interessante é que esse tipo de assunto eu abordo com bastante profundidade no meu Substack. Inclusive, nesse capítulo onde eu falo sobre uma história sobre dinheiro e colateral, baseado num trabalho feito pelo Jeff Snyder, que é muito interessante, eu falo exatamente como que o capital ele é esse yin e yang. Então você tem o dólar e você tem os bonds. Então eu queria que você visse os bonds americanos não como uma dívida, como se fosse uma dívida que você tem que pagar do seu cartão de crédito, por exemplo, mas simplesmente um dólar postergado que paga juros. Então você não gasta ele agora para receber juros depois. Da mesma forma, quando você precisa de liquidez, você precisa voltar para o dólar. Então é o yin e o yang, porque o dólar compra bonds e os bonds compram dólares, né, de uma forma bastante específica. E aproveitando aqui, né, para quem não acompanha ainda, se você não está acompanhando no Substack, eu tenho vários artigos como esse, inclusive vídeos que eu faço semanalmente na Universidade Unimacro, como também eu compartilho aqui o próprio portfólio criado baseado em todos esses conceitos que eu ensino aqui. Então você pode observar gratuitamente os resultados, mas se você quiser acompanhar a alocação, ver os movimentos ao vivo, eu compartilho com todos os membros. Então todos os links estão na descrição abaixo. Então aqui o Michael Howell, se você observar aqui, ele vem com um pouco de preocupação que talvez venha a calhar com o que a gente já vem observando, né? Desde 48 horas atrás, digamos assim, você começou a ver uma certa queda ali na bolsa. Claro, pode ser que isso continue e volte ao normal. Com certeza sim, principalmente pelo fato do governo Trump estar tão focado, né? Você em dizer que tem o melhor mercado do mundo, no maior país do mundo, etc. Então, se esse mercado começar a cair, provavelmente você vai começar a ver também intervenções baseadas no fiscal. Só que o mais importante para você ver, que eu acho fantástico, que corroborou, inclusive, né, esse capítulo que eu fiz sobre a história do dinheiro e do colateral, é isso daqui. Ele simplesmente, a grande teoria do Michael Howell, isso aqui baseado no slide que ele fez recentemente numa entrevista, que ele compartilha, recomendo fortemente, e vou colocar também como fonte aqui, para você poder ver, é que tudo que nós fazemos hoje, o mercado ele não está mais voltado ao comércio exterior, ao que as empresas faturam, se é para uma ação específica crescendo, os fundamentos eles estão são cada vez menos importantes, e você tem simplesmente um ciclo entre dívida e liquidez, dívida e liquidez. Então hoje, como a dívida americana principalmente, mas de outros países como, né, a Inglaterra, a Europa, vários países da Europa, né, como a Alemanha, etc., são usados como colateral, que é o que a gente chama de repo, que está aqui à esquerda. Então, eles são colocados como colateral para justamente pegar crédito e devolver no dia seguinte com um pequeno juro. É uma compra e recompra. A gente chama isso de repurchasing agreement, por isso que chama de repo, que é uma compra e recompra. Então, isso movimenta quase 80% de todo o crédito gerado no mundo. E esse crédito gera essa liquidez.
certo? Então, os mercados subirem dependem da quantidade de liquidez que é gerada em Ripple. Só que uma vez gerada essa liquidez, ela precisa ir para algum lugar. E aí vem a outra parte da história, que é baseada em refinanciamentos, ou seja, quase 80%, entre 70% e 80% das transações financeiras que são feitas são voltadas para refinanciamento de dívidas existentes. Então você usa dívida para criar crédito e para criar liquidez, e essa liquidez rola as dívidas existentes e você faz as coisas circularem, e isso faz a SP500 subir, isso faz o capital entrar no Brasil, por exemplo, e fazer com que o real fique mais forte que o dólar, por exemplo, certo? E tudo, e cada uma dessas etapas, né? Claro, quando você compra a dívida, você volta a fazer Ripple com ela. Então é por isso que é o Yin e o Yang, vai fazendo aquele ciclo. Só que o que pode atrapalhar esses ciclos é quando você tem o que a gente chama de mismatch, ou seja, você não consegue casar as duas pontas num determinado momento, principalmente quando você faz aquelas operações que a gente chama de carry trade, basis trade, né? Eu explico bastante isso para membros, como é que funciona, e você precisa travar um juro de um lado e poder emprestá-lo do outro lado e sempre ter uma arbitragem. Se um desses, se o seu custo, por exemplo, foge do seu controle, principalmente no curto prazo, você acaba tendo prejuízo na sua outra ponta. E é sempre isso que cria algum tipo de revés no mercado, né? Uma reversão mais forte. Então é isso que a gente precisa prestar atenção, porque quanto mais o maior é o risco de uma operação assim acontecer, desse tipo de reversão acontecer, maior é o risco de você ter ali um mercado que começa a cair. No lado do Ripple, você observa dois aspectos, vou até tirar aqui. Aqui na esquerda você vê a seguinte coisa: o que é importante no Ripple para garantir que você gere essa liquidez é que o colateral seja estável. E você tem inclusive um index que a gente chama de Move Index, que ele mostra qual que é a volatilidade dos bonds. Então, quanto mais volátil ele é, menos você consegue alavancar em cima dele para pegar empréstimo nesse colateral. E isso aumenta o risco sistêmico e reduz a liquidez. Agora, quanto mais estável ele está, e nesse exato momento ele está bastante estável, os juros vêm caindo, estão ali meio que parados nesse aspecto, principalmente o de 10 anos, mas principalmente ainda o de 2 anos, na verdade, ele acaba se tornando um excelente colateral, e é esse o principal foco dos Estados Unidos. Então, esse é um grande fator que cria essa liquidez, que faz com que nós tenhamos um dólar tão baixo hoje, né? O DXY caiu bastante, você vê isso refletindo no real, por exemplo, né? Passando ali dos 5,30, etc., bastante baixo em comparação aos 6,30 que ele estava antes. Então, tudo isso é baseado nisso daqui. Você tem bastante entrada, porque essa liquidez ela pode entrar em fundos indexados, em fundos de mercados emergentes, né? China, apesar de que na China não entra tanto, mas está entrando no Japão, está entrando no Brasil, etc., na própria Europa, e aí todo mundo que tem dívidas em dólares acaba agradecendo, porque as suas dívidas acabam sendo menores e os seus ativos denominados em dólares, baseado no fato que são em moedas estrangeiras, acaba ficando mais bonito, digamos assim, né? Os números aumentam, e isso perpetua, na verdade, o sistema do dólar, porque você, ao fazer isso, está pegando um empréstimo, e quanto mais empréstimo você pega, mais demanda você tem futuramente para aqueles dólares. É por isso que vem o outro lado da equação, onde você precisa refinanciar aquilo. E é aí que vem o problema. Quanto mais muro você tem, né, que são os que a gente mede pelo term premium, por exemplo, né, quais são as taxas de juros ou o risco de maturidade que você tem no determinado título, ou os credit spreads, ou seja, o quão arriscado é um determinado título, você vai vendo a capacidade de refinanciamento dessas entidades. Então, se essas entidades não conseguem refinanciar, aí você começa a ter contração e cria um problema deflacionário, e aí faz com que as coisas vão caindo ao longo do tempo. E uma forma, inclusive, né, outro gráfico que ele colocou aqui na parte do Ripple, é que uma das formas de você medir essa qualidade do colateral, essa liquidez, etc., se isso está estável, é de você ver a diferença entre a taxa de juros com colateral e a taxa de juros sem colateral, que é o SOFR menos o Fed Funds, que é o Fed Funds é a taxa de juros básica do Fed, que aparece na mídia, que todo mundo fala. Então você pega o colateralizado menos o Fed, quanto mais positivo isso for, pior é,
porque significa que os bancos estão começando a cobrar uma taxa de juros maior, apesar de você trazer o colateral, e isso cria um certo problema, né? Isso acaba criando um certo engasgo, e você vê isso aqui em 2025 começando a aumentar. Isso significa que os mercados vão cair de uma hora para outra e o Renault está anunciando que tudo vai colapsar? De forma alguma. Eu só estou ensinando aqui para te dar as ferramentas para que você mesmo possa pensar e poder avaliar e você mesmo começar a monitorar a saúde ali da, digamos, da tubulação da liquidez mundial. Então, é isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Acho que é muito interessante, né, essa série de slides aqui que o Michael Howell mostra, né, falando sobre a liquidez global e que talvez estejamos chegando ali num certo topo para você poder começar a ter uma correção. Vai ter essa correção exatamente em 2026? Pode ser antes. O Brand Johnson, por exemplo, ele acha, né, que já agora em setembro a gente vai ter algum tipo de correção mais forte, mas é muito interessante ver que tudo se trata de probabilidades e não de previsões. Mas claro, né, às vezes se você está um pouco paralisado, né, não sabe bem como fazer, com certeza, você pode ver como membro aqui também o que eu estou fazendo no portfólio Omnimacro. Até agora nós tivemos ali aproximadamente 16% desde o dia 4 de abril, onde eu publico aqui esses resultados, e aí, obviamente, isso aqui é uma coisa de longo prazo. Quedas sempre serão esperadas, você vê as quedas no gráfico aqui, né? Você nunca vai só para cima, mas pelo menos você vai usando os princípios macroeconômicos para poder colocar, né, se colocar do lado correto, que pelo menos que vai proteger você e a sua família. Então, espero que isso tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.